Boa noite. No dia 22 de outubro de 2015, Deus me deu uma palavra. Eu tive a honra, a oportunidade de trazer uma mensagem na igreja onde eu congregava. Isso foi dia 22 de outubro de 2015. E o título dessa mensagem chamava-se O que fazer quando não se sabe o que fazer. Na época, eu até postei nas redes sociais, né? Eu fiz uma enquete, né? Coloquei um dia antes, né? Deus me deu o sermão, eu preparei o esboço e eu coloquei, né, nas redes sociais, né, a pergunta, né? O que fazer quando não se sabe o que fazer? E gerou bastante comentários, né? Curiosidade das pessoas. E onde eu mencionei, né, que era o tema, né, de um sermão que Deus tinha me dado, né, que eu iria pregar naquele dia, 22 de outubro de 2015. E nesses dias, Deus tem me cobrado muito, muito mesmo, muito, para que eu pudesse gravar esse vídeo e estar trazendo essa mensagem. É a primeira vez que eu faço isso, não tenho costume, aliás, nem gosto de fazer isso, mas eu senti de fazer, né? O tema da mensagem naquela época, que Deus me deu uma honra de poder pregar, né? Depois disso, depois de um certo tempo, eu me afastei dos caminhos do Senhor. E Deus, pela sua graça, infinita misericórdia, me chamou de volta, né, para os seus caminhos. Mas naquela época, a mensagem que Deus me deu estava em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Foi a mensagem que Deus me deu naquela época. E na reflexão fazendo nos dias de hoje, no momento que nós estamos vivendo nos dias de hoje, um momento de muita angústia, de muita dúvida em toda a população, em todo mundo, né? Principalmente na nossa nação brasileira. Nós vemos muitas pessoas perdidas, esperando, confiando na atitude humana, confiando na atitude dos homens, esperando decisões dos homens para poder agir, para poder fazer alguma coisa. E sendo que uma situação parecida como essa que está acontecendo no nosso mundo hoje em relação a essa questão dessa pandemia, mudando todo o rumo da história, aconteceu com o rei Josafá, né, nessa passagem que fala aqui. A Bíblia conta, rei Josafá, rei de Judá, conta que três reinos se reuniram para vir destruir o reino de Judá. E o rei Josafá, naquela ocasião, ele reconheceu que era impossível o exército de Judá vencer aqueles três reinos juntos. Ele sabia que era uma causa impossível. Então o rei Josafá não sabia o que fazer. O rei Josafá, ele sabia o que fazer, mas ele sabia que as atitudes humanas não tinham condições. E qual foi a atitude dele? Qual foi a atitude dele, a primeira coisa? A atitude dele foi orar, a atitude dele foi buscar a Deus, a atitude dele foi convocar um jejum, convocou todo o reino para um jejum e oração a Deus. E lá no versículo, você pode pegar o capítulo 20 todo, vai estar contando essa história. Mas eu quero me atentar no versículo 12, que diz o seguinte. Versículo 12, que diz o seguinte. O nosso Deus castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Aí olha o que ele fala. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti, pedimos socorro. Então foi isso. Então, naquele momento, o rei Josafá reconheceu que ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer diante daquela situação. Não sabia. Porque diante das situações aos olhos humanos, era impossível ele vencer aquele exército. Então, qual foi a atitude dele? Foi orar, buscar a presença de Deus e, principalmente, olhar para Deus. Olhar para Deus e reconhecer que somente em Deus, somente Deus poderia dar a vitória. Somente Deus poderia livrar a nação de Judá, daqueles três exércitos. E o que aconteceu? Vocês podem ler depois toda a passagem. O que aconteceu é que depois, após essa oração, ele diante do templo, ele juntamente com todos os sacerdotes, com todo o povo de Judá, em Jerusalém, diante do templo, Deus usou um levita. A Bíblia fala que usou um que estava no meio do povo. Usou um para falar, ó rei Josafá, ó povo de Judá, preste atenção. Essa luta não é contra vocês, é contra mim. E Deus usando aquela pessoa, Deus falou, amanhã vocês vão vencer esse exército. Deus pediu que aquele jovem transmitisse uma mensagem
para o povo, falando que era para naquele outro dia, para eles ir ao encontro desses exércitos que se juntaram para poder destruir a nação de Judá. E naquele dia, naquele mesmo momento, o rei Josafá reconheceu, ouviu a voz, mesmo sendo a voz de uma simples pessoa. Deus não usou um sacerdote, Deus não usou uma pessoa importante, Deus usou um simples levita que estava no meio do povo, lá, do povo de Israel, do povo de Judá, e deu esse recado, e o rei Josafá escutou, entendeu a mensagem que o Senhor tinha dado. E no outro dia, após todo o preparativo, após todo aquele momento, o rei Josafá reuniu todo o exército, e diante do exército do Senhor, ele colocou os músicos para ir cantando, louvando a Deus. E a Bíblia fala, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia fala que naquele momento, no outro dia, quando o rei Josafá foi com todo o seu exército contra esses três exércitos, ele colocou os músicos na frente, e quando os músicos começaram a louvar a Deus, olha só, você pode ler lá, está lá na Bíblia, está ali em 2 Crônicas, quando os músicos começaram a louvar a Deus, Deus veio, causou uma grande confusão. Aqueles três exércitos estavam se reunidos para destruir o exército de Judá, e um exército começou a guerrear contra o outro. Aí um exército destruiu o outro exército, e depois o outro exército destruiu os outros exércitos. Então vocês veem que criou uma confusão, e eles em si mesmos se destruíram. Eles mesmos. Não precisou o rei Josafá, o exército de Judá, não mover uma palha. A única coisa que o rei Josafá fez até então, primeiro, foi reconhecer que somente Deus seria capaz de livrar eles naquele momento. E obedeceu, ouviu a voz do Espírito Santo quando Deus usou uma simples pessoa para poder falar. De repente Deus está falando hoje com você. De repente Deus tem usado muitas pessoas no banco da igreja para falar, mas as pessoas não estão prestando atenção. Não estão prestando atenção no recado que Deus tem para dar. E eles pegaram e venceram essa batalha. Venceram essa batalha. E foi o que aconteceu através do louvor a Deus. Através do louvor a Deus eles venceram essa batalha. E é essa mensagem que Deus traz para você. O rei Josafá ouviu a voz de Deus. O rei Josafá reconheceu que somente Deus não tinha. A força humana deles era pouca. E reconheceu que a obediência seria o único caminho. Ele não pensou duas vezes quando Deus usou aquele jovem. Foi lá, fez tudo que Deus mandou e Deus deu a vitória. Só que outro ponto mais importante que eu achei dessa mensagem naquela época, em 2015, quando Deus me deu, foi o pós, o que aconteceu depois. O que aconteceu depois? Após Deus mostrar o seu poder, mostrar a sua graça, livrar toda a nação de Judá daqueles exércitos, ou seja, livrou toda a nação de Judá da morte. Qual foi a reação do rei Josafá? Qual foi a reação do exército de Deus naquele momento? Ele voltou para Jerusalém louvando e agradecendo a Deus, e a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo e agradecer a Deus. Entrar no templo e agradecer a Deus. Está lá no versículo 27 e 28 que diz o seguinte: depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegre para Jerusalém e estavam contentes, porque o Senhor Deus lhe tinha dado a vitória na luta contra os inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo ao som de música, de harpas, liras e trombetas. Ou seja, quantas vezes nós estamos numa situação, né, sem saída, nós não enxergamos saída na nossa vida. Nós pedimos socorro para Deus, pedimos livramento e Deus vai lá dar a vitória. Deus dá a vitória, Deus mostra a sua misericórdia e a sua graça. E o que nós fazemos com isso? Qual é a nossa resposta diante de Deus? Qual é a nossa resposta para Deus? Josafá, ele voltou, a primeira coisa que ele fez foi para o templo, agradecer, louvar a Deus, não com o templo em si, mas assim, ele foi agradecer a Deus pela vitória. Então quantas vezes Deus dá a vitória para a gente, mas Deus quer um reconhecimento. Nosso Deus quer o reconhecimento, Ele quer que toda nação reconheça o senhorio dele, que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor das nações, que somente Ele é o Senhor. Nós vivemos num momento de muita podridão, de muita corrupção, de muita maldade no mundo. E Deus quer uma transformação, Deus quer que a igreja, Deus quer que o povo reconheça que realmente Ele é o Senhor. E que nós mudamos de atitude.
Mudamos de atitude completamente. E quando Deus dá a vitória, quando Deus nos der a vitória, seja qual for a situação, não é só essa em relação à pandemia, mas qualquer situação da tua vida, quando Deus te dá a vitória, agradeça a Ele. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Reconheça Ele como Senhor e o da sua vida, que sem Deus nós não somos nada. Quando a dificuldade vir na nossa frente, vamos olhar para Deus e reconhecer que somente em Deus nós temos a vitória. Então, o que fazer quando não se sabe o que fazer? É reconhecer, olhar para Deus e enxergar que em Deus nós temos a vitória. Que em Deus nós temos a vitória. Mas não vamos ser ingratos. A partir do momento que Deus nos dá essa vitória, né? A partir do momento que nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos, jejuarmos, que Deus também não dá de graça, assim, Ele quer um preço. É esse preço que Ele está exigindo, que está sendo demonstrado aí, cobrado da nação. Oração, jejum, buscar ao Senhor. Se você acredita, glória a Deus por isso. Se você não acredita, sinto muito, mas nada pode impedir, nada pode te obrigar a acreditar nisso. Eu tenho visto nas redes sociais pessoas debochando, né, do clamor que está sendo convocado para as igrejas estar jejuando. Gente debochando disso. É um direito teu. É um direito teu não acreditar. Mas um dia você vai lembrar. Você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar disso que está acontecendo. E você que acredita, e você que reconhece, você que acredita nessa vitória, busca a Deus. Quando Deus nos dá a vitória, vamos ser mais gratos a Deus, vamos buscar mais a Deus, vamos louvar a Deus, vamos assim reconhecer que Deus é nosso Senhor, que foi Ele que nos deu a vitória. Não vamos fazer que nem aqueles 10 leprosos que Jesus curou, que somente um voltou para agradecer a Jesus. Não vamos fazer isso. Não vamos fazer, aliás, igual aquele paralítico lá na porta do templo. Quando Pedro, né, chegou lá na porta do templo, deu a cura para ele, né, falou, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, curou ele. Qual foi a primeira atitude que ele fez? Qual foi a primeira atitude que ele fez? Ele era todos os anos da vida dele carregado até na porta do templo. Toda a sua vida ele foi carregado até a porta do templo. Então ele poderia, quando ele viu que ele estava curado, né, podia andar com as suas próprias pernas, ele poderia sair correndo para a casa dele, abraçar os parentes, abraçar os amigos, né, de alegria porque estava curado. Não. A primeira atitude dele foi entrar no templo e agradecer a Deus por tudo. E através desse testemunho dele, através dessa atitude dele, o povo ficou maravilhado, onde o apóstolo Pedro pôde pregar e milhares de pessoas aceitaram a salvação através daquela atitude, daquele paralítico. Então essa é a mensagem que eu deixo para todos nós aqui. Deus me cobrou muito nesses dias. Eu ensaiei para falar isso, mas eu ficava assim temeroso. Mas essa mensagem Deus me deu dia 22 de outubro de 2015. O que fazer quando não se sabe o que fazer? E hoje, dia 4 de abril de 2020, eu estou trazendo essa mensagem aqui para vocês. Volto a falar, é a primeira vez que eu faço isso. Não tenho pretensão de ficar fazendo os vídeos desse tipo, né? Só se Deus realmente falar o meu coração. Mas é essa mensagem. Vamos reconhecer a Deus como a única solução, e é a única solução para essa situação que está acontecendo. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos obedecer o que Deus tem falado, tem mandado. E vamos, principalmente, depois de tudo isso, agradecer e louvar ao nosso Deus. E para terminar mesmo, eu quero só deixar uma mensagem. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se você acredita, santifica-se mais. Busque mais a presença de Deus. Se você acredita, acredita mesmo de verdade que Ele está voltando muito em breve. E se você não acredita, eu sinto muito. Peço que o Espírito Santo toque no teu coração e te dê essa visão.